Bem, gente, a gente volta aqui, tá? Justamente falando sobre os 5 níveis, né? A gente já falou sobre o realismo ingênuo, sobre o empirismo, e então a gente estava no terceiro nível falando justamente sobre o processo de abstração, quando o conceito de massa ele vira um conceito abstrato, né? Força igual a massa vezes aceleração. Aí a gente tem a relação entre massa, força e aceleração, que implica um afastamento em relação ao realismo. Ou seja, né, o conceito de massa se torna abstrato, né? O conceito de massa ele se torna um conceito racional, totalmente longe, né, da realidade, né? Totalmente longe do que a gente encontra na nossa realidade, porque a gente não consegue experienciar na realidade essa abstração. Massa é igual a força dividido pela aceleração, a gente não consegue experienciar ela. Ela não é nem alvo do realismo ingênuo, mas também ela não pode ser alvo, né, do próprio empirismo. Ela é um conceito, tá, simplesmente abstrato. Ela está dentro de uma relação abstrata. Ou, por exemplo, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? A famosa fórmula de Albert Einstein. Veja, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Consequentemente, né, o que seria a massa? A massa é igual a energia dividido pela raiz quadrada da velocidade da luz, né? Na verdade, não a raiz quadrada da velocidade da luz, mas na verdade é dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Né? Seria energia dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Né? Então vejam, a gente tem uma outra concepção. Todas as duas são abstratas, todas as duas estão numa complexidade que não é mais uma complexidade do realismo ingênuo ou do empirismo. Né? Quarto nível. Massa, na relatividade, é tomada como uma função da velocidade. Aí veja, temos uma outra concepção, que é a concepção em que a massa é tomada como uma função da velocidade. Nem mesmo a massa de repouso define as características de um objeto, né? Ou seja, pela lei da inércia, a gente não pode mais simplesmente conseguir definir a massa através do repouso, pois não existe repouso absoluto. Massa absoluta não tem significado na relatividade. Noção deixa de ser simples para ser complexa. Realismo completo. Aí no quarto nível a gente tem o quê? A gente tem um avanço ainda maior do conceito de massa. A gente não pode entender massa simplesmente, mas entendeu dentro da concepção, tá? Do terceiro nível, de um realismo mais simples. O realismo se torna um realismo mais completo. E no quinto nível, né, é o racionalismo dialético de Dirac, né? A propagação do parêntese num espaço de configuração leva à massa dialética. Massa positiva, já concebida, e massa negativa, sem raiz na realidade comum. Esta questão polêmica não pode ser interpretada por nenhuma das filosofias anteriores, só pode ser concebida num racionalismo aberto, um verdadeiro ultra-racionalismo. É uma concepção, entendeu, muito mais complexa sobre o conceito de massa, que não dá, né, para ficar mais no nível da relatividade. Ultrapassa essas concepções. Com a evolução identificada para o conceito de massa, é possível entender o conceito de perfil epistemológico, né? Bachelard esclarece que o perfil epistemológico sempre se refere a um dado conceito e tem o mérito de colocar em evidência a importância relativa das 5 filosofias enumeradas anteriormente, medindo a frequência de utilização de cada uma na evolução daquele conceito. Vejam aí, né, essa concepção de perfil epistemológico, que é justamente baseado naqueles 5 níveis, né, que a gente viu anteriormente. Né? E aí a gente consegue medir a frequência de utilização de cada uma na evolução daquele conceito, ou seja, dentro do processo de desenvolvimento histórico, como cada uma, entendeu, foi ganhando uma determinada significação dentro do próprio desenvolvimento do conhecimento científico. Bem, gente, Bachelard conclui que a ordem apresentada para a noção de massa, ou seja, uma evolução que vai do realismo ingênuo para o empirismo, do empirismo para o racionalismo clássico, do racionalismo clássico para o racionalismo completo, e ao racionalismo dialético,
é real, mostra a realidade epistemológica, ou seja, o pensamento científico se funda num pluralismo epistemológico e encontra na dialética a sua coesão. Tá? O pluralismo epistemológico é o que marca o desenvolvimento do pensamento científico, e a dialética, né, com essa concepção da filosofia do não, é a sua coesão, né, é o seu ponto de chegada. Né? O que fica claro em Bachelard é que o avanço do pensamento científico ocorre na direção da maior complexidade racional. Ou seja, a gente sai do realismo ingênuo, passa pelo empirismo, pelo racionalismo clássico, o racionalismo completo, até chegar no racionalismo dialético, que é um grau de racionalidade cada vez mais complexa, né? Que é simplesmente um processo de abstração mais completo, né? E mais complexo, tá? Que a gente vai desenvolvendo. Tá? A gente não tem esses parâmetros na realidade. A realidade não consegue abarcar essas concepções. A experiência não consegue abarcar essas concepções, segundo o Bachelard. Essa ideia aparece melhor quando entendemos o significado de perfil epistemológico, pois um conceito se torna mais abrangente e representa um progresso, se evolui, passando pelas 5 filosofias anteriores enumeradas, a partir do realismo e empirismo, na direção do racionalismo dialético abstrato, tá? Cada vez mais complexo, cada vez mais radical. Tá? E aí a gente tem, né, a concepção, ou pelo menos, né, a gente tem as principais ideias do Bachelard apresentada nessa apresentação. Fica aí a dica para que vocês, ou aqueles que queiram apresentar o Bachelard, procurem mais informações sobre ele, entendeu? Leiam as indicações bibliográficas. A gente tem indicações bibliográficas para cada autor, né? Para cada filósofo da ciência que a gente está apresentando, a gente tem um texto correspondente, e também vocês encontram muitas informações na internet. Basta fazer uma busca, né, no Google, né, simples, tá? Para que vocês encontrem inúmeras informações sobre esses filósofos. Tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre o Laudam, tá? O Larry Laudam, que ainda está vivo, é um contemporâneo nosso, né? Ainda está presente, né, dando aula na nossa realidade social, e a gente vai, entendeu, confrontar as ideias dele com as ideias dos outros filósofos que a gente viu. Aqui no Bachelard, vale novamente ressaltar essa concepção dos obstáculos epistemológicos e do obstáculo pedagógico, né, que na sala de aula, né, para o ensino de ciências é de extrema importância. Eu vou deixar um texto também, esse texto vai já fazer parte da terceira atividade online, né? Aqueles que quiserem escolher podem fazer um resumo sobre esse texto. É um resumo crítico, né, sobre o texto, né, que vai tratar justamente sobre a importância das concepções de Bachelard para o ensino das ciências, né, que é de extrema importância. Vai ter um artigo, né, disponível lá na biblioteca, que vai fazer também parte da terceira unidade, para que vocês possam, entendeu, trabalhar as concepções ou melhorar o entendimento sobre as concepções do Bachelard. Bem, gente, a gente encerra por aqui a 10ª aula. A gente se encontra na 11ª aula da unidade 3 para falar sobre o Laudam, né, e as teorias rivais. Tá? É justamente a concepção central assim, do pensamento do Laudam. Tá? É esse confronto de teorias. Valeu, gente. A gente se encontra na próxima aula. Um abraço. Até mais.